Olá, boa tarde a todos. Para os que estão de tarde, para quem assistir de manhã, a gente diz bom dia. Para quem assistir de noite, a gente fala boa noite. O coordenador das nossas tarefas da Casa do Evangelho, das tarefas de difusão doutrinária, ele nos pede para a gente conversar hoje a respeito de algo que é inevitável na nossa vida: a morte do corpo. E, enquanto estamos no corpo físico, vamos nos organizando para aproveitar melhor todos os momentos que a gente está vivendo no corpo físico, na chamada escola. Na escola, a gente vai para aprender. Aprender algo que a gente ainda não sabe. Então, o nosso nível de aproveitamento dessa oportunidade, ou seja, a administração desse tempo em que a gente está no corpo físico, vai determinar para nós se a gente acelera ou se a gente dá uma parada no nosso movimento de crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, ele se dá de forma espiritual, emocional, psíquica, social, em muitos âmbitos. Para essa nossa breve conversa, nós vamos pedir ajuda espiritual, nos sintonizando com a corrente benfeitora e amiga da nossa querida Casa do Evangelho. Aos réis responsáveis pela tarefa de difusão doutrinária, a gente pede permissão para dar por iniciada a mesma, solicitando esse carinho imenso, essa inspiração, para que a gente possa falar as palavras que as pessoas encarnadas e desencarnadas precisam ouvir nesse momento. E com essa clareza e essa certeza de que a proteção espiritual não se faz esperar, em nome de Deus e em nome de Jesus, os queridos benfeitores da Casa do Evangelho, a gente pede permissão para dar por iniciada a nossa humilde e singela conversa agora. Pois bem, queridos amigos, após essa nossa mentalização positiva, após essa nossa prece, nos sentimos até muito mais tranquilos, muito mais serenos para falar sobre o assunto, que especificamente é as causas dos nossos medos. O que é um medo? Da onde que vem o medo? O medo surge da incerteza. O medo surge de não ter clareza. O medo surge, quem sabe, do desconhecimento, ou até o medo surge da falta de lembrança. Porque se nós sabemos que temos diversas oportunidades de viver no corpo físico, logo, quantas e quantas mortes aqueles corpos físicos que a gente usava ocorreram? Que tipos de morte ocorreram? Só que nós temos agora, nesta encarnação atual, nós temos o benefício do esquecimento do passado. Para quê? Para que esse passado não venha querer tomar muito espaço na nossa consciência, nas nossas experiências, nas nossas vivências, e que essas lembranças do passado, como não vão ser tão úteis para nós, para que essas lembranças do passado não venham atrapalhar a nossa criatividade, a nossa atitude, ou as nossas iniciativas, até desenvolvendo essa habilidade de resolver conflitos. Se a gente fica pensando muito, no passado, aquelas coisas que já nos ocorreram, nós estamos evitando viver e tomar decisões sobre agora, sobre o que a gente considera presente, que é o agora.
E se a gente for fazer uma análise bem rápida, uma análise histórica, nós sabemos que desde que a gente tem conhecimento da presença do ser humano, do espírito encarnado aqui na Terra, desde os primórdios, desde quando o planeta era um planeta primitivo. O planeta era primitivo porque nós éramos espíritos primitivos. Então, desde aquela época, a gente já sabia, através do estudo, da história, da antropologia, né, da paleontologia, né, nós sabemos o quanto que as civilizações antigas cultuavam a morte e cultuavam os mortos. Aquelas pessoas que estiveram vínculo conosco, aquelas pessoas que interagiram, que viveram um certo tempo conosco na Terra, quando o corpo chega, o momento da morte do corpo, nós temos, sim, essa secreta intuição lá dentro do nosso coração de que a vida continua. E aquele amor, aquele carinho, aquele respeito, amizade que nós tínhamos com aquelas pessoas, elas continuam na nossa memória, no nosso vínculo, no nosso afeto. Pois bem, assim, nós já vivemos na época das cavernas, já estivemos nas primeiras civilizações ditas hoje, né, aborígenes, vivemos já em todas as latitudes do planeta. Eu gosto de dizer que a gente já teve muitas encarnações no litoral, na montanha. Já tivemos muitas encarnações nos locais dos polos, do frio intenso o ano todo. Já vivemos em locais onde o verão era o ano todo. Já vivemos nas ilhas, já vivemos lá no cume das montanhas, já vivemos nos vales e já passamos por todas as culturas, do Oriente, do Ocidente, no hemisfério norte, no hemisfério sul. Já estivemos, nós somos espíritos que há muito tempo vivemos aqui na Terra. Então, atualmente, nós estamos tendo acesso às informações que a doutrina espírita nos traz. E essas informações, elas chegam ao nosso convívio para nos esclarecer. Benfeitores amigos, muito mais evoluídos e amorosos do que nós, nos enriquecem de informações valiosas para contribuir para que a gente acerene o nosso coração, para que a gente tenha um outro jeito de encarar este momento que a gente está vivendo, de encarar o nosso cotidiano, a nossa vida de relações, a forma como nós lidamos com a natureza, a forma como nós lidamos com as outras pessoas, a forma como nós lidamos com as mudanças de temperatura. Olha, numa única encarnação, uma multiplicidade de vivências. O que a gente precisa fazer quando chega a noite? O que a gente precisa fazer quando chega o dia? E quando chega o verão, naquelas temperaturas tão altas, a gente muda o comportamento. E quando a temperatura fica mais baixa, quando chega o frio, o que a gente precisa? De que forma se organizar quando a gente está vivendo num ambiente com carência, por exemplo, de água? Como deve ser o nosso comportamento, o nosso jeito particular de ser, quando a gente está vivendo no deserto? E quando a gente está vivendo naquelas zonas alagadas? Imaginemos-nos em regiões
onde tem abundância de água. E daqui a pouco os rios enchem. E é um tipo de comportamento. Como é que nós aproveitamos quando os rios enchem? E quando dá a vazão do rio, como é que é? E ainda por cima, em termos de relacionamento social, quando a gente encarna numa cidadezinha pequenina, numa aldeia pequenina, é diferente o nosso comportamento de que quando nós estamos vivendo numa grande cidade, numa grande metrópole, onde as pessoas parecem que, para caminharem na rua, parece que ficam se batendo umas nas outras. E precisamos viver multidões, interagir com muitas pessoas, todas juntas ao mesmo tempo. E qual será a nossa vida, as nossas decisões, as nossas atitudes, quando a gente está morando num lugar onde tem uma população pequena, poucas pessoas, e a gente tem ambientes extremos, longe aqui, longe uns dos outros, e a gente tem que caminhar mais para chegar um na casa do outro. E quando a gente precisa aprender a respeitar a terra, a cultivar a terra, a ter a paciência de esperar que aquela semente brote, que com a passagem dos dias, das noites, das chuvas e também da chegada do sol, e quando chega aquela ventania, olha quanto que nós precisamos esperar para que aquela fruta amadureça, para que aquela raiz cresça, para a gente se alimentar. Então nós estamos falando de vida. E quando vai passando o tempo e a gente deixa de ser criança, nos transformamos em adolescente, passamos pela fase adulta, e quando chega aquele momento que a gente chama da melhor idade. Por que é a melhor idade? Porque a gente está rico de experiências. A gente já lembra o que nós fazíamos, o que nós pensávamos quando a gente era criança, quais eram as nossas atitudes, as nossas respostas quando a gente era adolescente, como é que a gente lidava com a vida, com a natureza, com as outras pessoas, quando a gente se tornou adulto. E quando a gente chega na última fase da nossa vida, tem pessoas que já ficam idealizando qualquer hora é a hora da morte do meu corpo físico. Porque a gente começa a ser convidado para o velório daquele amigo, o sepultamento daquele nosso parente. Pessoas, às vezes, que têm menos idade física do que a gente, mas que nós precisamos ir num cerimonial de velório, de sepultamento. E quando a morte daqueles entes queridos bem próximos da gente, que a gente gostaria que fossem eternos, que ficassem sempre ali nos subsidiando, nos amparando, nos acompanhando. E a gente tem que vivenciar a morte daquele corpo físico. E a saudade, onde será que ele anda? Será que ele está bem? Será que eu vou ir na mesa mediúnica e perguntar, pedir uma informação para ver como é que aquele meu ente querido, que já desencarnou, como é que ele está seguindo a sua vida? Será que ele está se preparando para reencarnar? Ou será que ele está com tarefas tão mais valiosas daquelas que ele vivia aqui na Terra, que ele não tem tempo de me visitar, não pode me trazer notícias a respeito dele, porque quem sabe ele está numa tarefa profunda, que ele não tenha tempo de chegar e me dar satisfação sobre o que ele anda fazendo. Então, queridos amigos, quando nós falamos
sobre as questões que são naturalmente propostas para a nossa evolução. A morte do corpo físico é um evento normal, natural. E por que será que a mente humana fantasia tanto, imagina, por não saber realmente o que acontece? Nós temos uma vasta bibliografia que nos trazem informações a respeito dessas questões. Irmãos nossos que já desencarnaram e que voltam, não necessariamente na mesa mediúnica, através da psicofonia, através da psicografia, e nos trazem uma riqueza de informações. O que ocorre no plano físico? Ocorre no plano físico o que já ocorre no plano espiritual. Antes de ocorrer algo, o advento de uma informação, a cura de uma doença, um avanço científico, um avanço técnico, antes ocorre isso no plano espiritual. E é a bondade, a misericórdia, a justiça divina que inspira ao encarnado para que ele apresente essa dita descoberta científica. As novas tecnologias, como é que são evitadas uma série de pandemias, de epidemias que antigamente não se conheciam, os fatores desencadeantes, né? Olha quando surge a penicilina, olha só quando surge a cura para diversos transtornos e para diversas doenças. E a mente humana continua avançando para que ocorram curas muito significativas para outras questões. Principalmente quando a cura da alma transcende o corpo. Porque quem está doente no egoísmo ou na violência é o espírito, não é o corpo que é o violento e o egoísta e o orgulhoso. Não, sou eu, espírito. Então, quando eu começo a me apropriar dessas informações, quando eu sou convidada a ter acesso às informações sobre a minha vida verdadeira. O que é minha vida verdadeira? De espírito imortal que eu sou. Então, aquelas fantasias todas, o imaginário, quando corre solto, né? Que sobre a morte, como que é, como que não é. No momento que eu aprendo, eu sossego meu coração. E eu me apropriando dessas informações, eu não preciso mais estar insegura, ficar com medo, ficar cheia de receios. Tá bem? Então, nós vamos entendendo que na prece do Pai Nosso, Jesus nos ensina: Pai Nosso, Pai de amor, de bondade infinita, que seja sempre feita a Tua vontade, Senhor, e não a minha. Porque eu, na minha pequenez, na minha ignorância, nem sei apropriadamente o que é melhor para mim. Nem sei, nem imagino a forma melhor de viver, de resolver as situações, de me organizar melhor. E vejamos bem que se eu aprendo a aceitar o momento que eu estou vivendo como sendo o momento mais rico, o momento mais necessário, nós precisamos viver exatamente as experiências que estamos vivendo. Isso é que vai modelar o nosso espírito, para que a gente conquiste a saúde mental, o equilíbrio emocional, a paz interior. Quando é que nós aprendemos a aceitar a experiência que eu estou vivendo?
quando eu decidi que a revolta, a rebeldia, a brabeza, a inconformidade apenas fazem poluir a minha mente, apenas permitem que eu sinta mais dor e mais sofrimento ainda. Quando eu consigo entender, tá? Que eu estou vivendo ou uma prova ou uma expiação. Se for uma prova que eu estou vivendo, eu vou vivenciar essa prova e vou conseguir a nota máxima. Estou vivendo uma prova. Estou fazendo uma prova. Tá? Vou tirar nota máxima. E se for uma expiação, eu vou expiar esse momento da minha história com tranquilidade, com disciplina, com educação. Não foi isso que a minha mãe me ensinou? Que eu precisava ser disciplinada, educada. Então, se for prova ou se for expiação, eu vou ter sucesso. Por que eu vou ter sucesso? Porque eu sou filha do dono do mundo. Eu sou filha de Deus. E eu começo a compreender melhor os meus processos. E vou chegando a uma conclusão histórica e coerente e muito racional. Deus que me ama sobremaneira, unicamente Ele permite que eu vivencie os eventos, as doenças, as carências, os conflitos, o nome que a gente queira dar. Que eu saiba resolver. Lembra a história dos ombros fracos e dos pesos pesados? Lembram? Será que o meu ombro é tão fraco que não consegue suportar o peso desta prova ou desta expiação? Jamais Deus iria me permitir viver uma situação que Deus achava que eu era inábil. Porque Deus me conhece, Deus sabe dos meus potenciais, Deus sabe das minhas habilidades, das minhas capacidades. Eu não, como eu não me conheço, eu não sei se eu sou forte ou fraca, eu não sei se eu vou conseguir vencer ou estou fadada ao fracasso. Então, para que eu vou pensar negativo, se eu tenho habilidade de pensar positivo? Para que eu vou complicar a minha vida, se eu tenho a habilidade de simplificar a minha vida? E a forma que o meu corpo vai morrer dessa encarnação, eu já estudei, eu já aprendi que até no momento do desencarne, eu, espírito imortal, tenho uma lição. Tem encarnações que a gente precisa desencarnar com a morte brusca, de uma hora para outra, inesperada. Em outras encarnações, o meu corpo vai passar pelo processo do desencarne, quem sabe numa morte mais lenta, vitimizada, quem sabe, por alguma moléstia, alguma doença. Outras vezes vão ser aquelas mortes chamadas inesperadas. Estava tudo muito bem, etc. e tal, de uma hora para outra. Tem pessoas que dizem assim, a melhor maneira de desencarnar, de morrer, é dormindo. Não necessariamente. Não necessariamente. Não vamos cultivar agora uma fantasia falsa, utópica, tá? Agora não vou mais dormir, porque quem sabe eu durmo e amanhã não acordo. Mas de onde que as pessoas tiram essas fantasias que são falsas? Tá bem assim? E quantos casos há que a pessoa, por amor, a pessoa nem precisaria vivenciar aquela doença terminal, porque tem umas doenças que são terminais. O médico diz, essa pessoa não vai passar dessa
dessa noite. Já tive muitas experiências desse tipo na minha família, que o médico chega e chama toda a família e diz, olha, fulano, né, está cessando o funcionamento de alguns órgãos vitais, dessa noite eu acho que não vai passar. E não é que no outro dia a pessoa acorda. Por quê? Porque não estava ainda na hora dela. A medicina, ela faz as suas hipóteses, muito sérias, mas de quem determina quando, de que jeito? Deus. Então, quantos casos há que a pessoa não precisaria passar por aquela doença que provoca tanta dor, enfim. E ela gostaria de que, através daquela doença, a sua família, o grupo familiar, se unisse mais. Então, ela se permite vivenciar aquele evento, aquela situação, digamos assim, uma situação altamente estressora, porque isso serve de educação, tá? Isso serve para que o grupo todo, quem sabe, se una, por amor àquele ente querido, e o ente querido se permite vivenciar aquela situação exatamente para trazer algo de educativo para aquelas pessoas que ficaram tanto tempo vivendo juntas, né? Às vezes aquela mãezinha querida, aquela avó, às vezes um familiar, um irmão, um primo, um sobrinho, pessoas que tenham essa habilidade amorosa de congregar, que são amigos de todos, pessoas que são sinceras, pessoas que gostam de abraços sinceros, de sorrisos verdadeiros, pessoas que criam em torno de si uma aura, uma energia de fraternidade, de carinho, de respeito, que são muito benquistas por muita gente. E no momento que aquela pessoa vivencia alguma situação altamente estressora, a resposta do grupo, eles ficam consternados. Quem sabe até para aprender a fazer prece. Vem aquele ente querido sofrendo, né? Os próprios médicos dizem que os corredores dos hospitais é muito comum que ouçam muito mais preces verdadeiras do que templos religiosos. Queridos amigos, nos afastamos do medo, nos afastamos da dúvida, quando nos damos conta de que a bondade e a misericórdia de Deus se revela em todos os instantes da nossa vida, na encarnação, na desencarnação, em todos os momentos da nossa vida. A bondade, a justiça e a misericórdia de Deus se apresentam soberanos para todos nós. Cultivemos a certeza, a confiança, a fé de que estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E o nosso processo de desencarne naturalmente vai se dar da melhor forma possível. Imagina só, quando chegue a minha vez e eu vou ser recebida por tantas pessoas amadas que tanto me amaram e continuam me amando, que já desencarnaram antes do que eu. Já pensou que festa que vai ocorrer no plano espiritual no dia do meu desencarne? Graças a Deus, a doutrina é esta libertadora, a doutrina espírita, que tira da nossa frente o véu da ignorância e que nos traz serenidade ao coração e esperança. Esperança sempre em dias melhores. Agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, porque temos a doutrina espírita esclarecedora, saudável e benéfica. E porque temos toda essa proteção espiritual da corrente socorrista da Casa do Evangelho, que nos inspiram sempre as melhores decisões, as melhores resoluções.
Graças a Deus, graças a Jesus, estejamos todos em paz, na doce paz de Jesus de Nazaré. Que assim seja, e assim é.